Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas 5. Nós vamos ler dois trechos do capítulo 5 de Gálatas. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Prestem atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Repito isto mais uma vez: para qualquer homem que deixar que o circuncidem, este homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceitem porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado. O que importa é a fé que age por meio do amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que a pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para ninguém? E quanto a estes homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que se castrassem de uma vez. Porém, vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixem que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Versículo 16. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque a nossa natureza humana é contrária ao Espírito Santo. E o Espírito Santo é contrário à nossa natureza humana. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. Amém. Na última mensagem que eu preguei aqui, ou na penúltima, eu comecei com uma historinha. E você deve se lembrar aquela historinha do rapaz que estava segurando um saco pesado na beira da estrada. Se você quer conhecer o resto da história,
entre no nosso site, lá está o vídeo desta mensagem. Mas conta-se a história de que um certo pregador inglês, chamado George Thomas, estava andando na rua quando ele se deparou com um garoto que estava com uma gaiola na mão, e nessa gaiola havia três passarinhos. Três passarinhos. Aquele homem parou, olhou para aquele menino com aquela gaiola e disse: ô menino, eu queria esses passarinhos para mim, por que você está com eles presos aí? Não deve ficar assim. O menino disse: esses passarinhos aqui não servem para nada, isso aqui não voa, isso aqui não canta, está tudo feio. O senhor não vai querer uns passarinhos feios desses. Isso aqui está na gaiola porque não serve para nada, não canta, não serve para nada, tão feios. Ele disse: mas eu quero esses passarinhos. O menino disse: mas são feios demais. E ele falou: e se eu te der $10, você me dá esses 3 passarinhos? Por $10, 3 passarinhos que não servem para nada. Pegou os passarinhos. E aí, diz a história que ele foi para a igreja e levou a gaiola com os passarinhos, e antes de começar a mensagem, ele colocou a gaiola dos passarinhos em cima do púlpito, e ele começou a pregar, e ele falou da história da gaiola para todo mundo. E todo mundo ficou ali pensando, mas ele disse: eu trouxe essa gaiola aqui hoje com um propósito, para te contar uma outra história, não essa do encontro com esse menino. E ele disse que um dia Jesus estava conversando com Satanás, e Jesus perguntou a Satanás o que ele estava fazendo com os homens, com os seres humanos aqui na terra. Satanás respondeu: eu estou me divertindo com eles, eu estou ensinando eles a fazerem bombas, eu estou ensinando eles a matarem, a mentirem, a injuriarem, a se casarem, mas também a se divorciarem, eu estou ensinando eles a abusarem de criancinhas, eu estou ensinando a usar drogas, a beber, eu estou ensinando eles a fazer um monte de coisas que não se deve, e eu estou me divertindo muito, porque eles caem na minha lábia, e no final das contas eles não servem para mais nada. E Jesus então insistiu e perguntou para Satanás: mas qual é o seu propósito? É só a diversão? Ele disse: não, o meu propósito é acabar com a vida deles, o meu propósito é matá-los, tanto física quanto espiritualmente. E aí Jesus disse: mas eu tenho interesse neles. Ele disse: mas o senhor não vai querer, eles já estão tudo aí estrupiados, o senhor não vai querer, eu vou matá-los. Você não vai querer porque eles são traiçoeiros, Jesus. Você não vai querer porque eles mentem. Você não vai querer porque eles são falsos, eles são egoístas, eles são avarentos. Eles não vão te amar de verdade, eles vão fazer promessas para você que eles não vão cumprir. Eles inclusive vão bater em você e cuspir no teu rosto. Eles vão te desprezar e não vão levar em consideração o que você fizer. Jesus olhou para Satanás seriamente na história, dizendo ao pregador, e disse: mas quanto você quer por eles? Satanás disse assim: eu quero todas as suas lágrimas e todo o teu sangue. Jesus disse: eu aceito. E ele, morrendo naquela cruz, ele pagou o preço da nossa liberdade. Jesus nos libertou, assim como aquele pobre homem simples libertou 3 passarinhos que não serviam para nada de uma gaiola. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre liberdade, a bênção da liberdade que o Senhor Jesus pode oferecer para cada um de nós. Estamos aí num final de semana emblemático para a nossa nação brasileira, e por isso achei importante aproveitar o ambiente patriótico do Dia da Independência, que comemoramos agora na sexta-feira, o dia que os brasileiros celebraram a sua liberdade. Liberdade da opressão, liberdade de algumas amarras que eles consideravam que lhes prendiam, e fizeram o seu grito de independência, e hoje estão livres de algumas coisas que os aprisionaram. A carta aos Gálatas, queridos, é uma carta difícil, porque é uma carta em que Paulo não faz nenhum elogio, Paulo escreve palavras pesadas,
dolorosas e difíceis. A carta aos Gálatas é escrita num ambiente de contenda, num ambiente de debates difíceis, é escrita num ambiente complicado, porque a igreja da Galácia era uma igreja recém-convertida, as pessoas que estavam fazendo parte desta igreja vieram em grande parte convertidas do judaísmo, então elas foram libertas de uma mentalidade religiosa, de uma mentalidade complicada, ritualística, fria e vazia, para um convite novo de fé em Cristo Jesus. E isso causou muitos problemas para o apóstolo Paulo e para aquelas pessoas que estavam ali cuidando deste povo, porque os judeus, eles não se conformavam com isso, e alguns que entraram naquela igreja também ainda não estavam amadurecidos o suficiente para entender o que de fato é viver pela graça e pela liberdade de Cristo Jesus. E por causa disso, no meio da igreja começou uma confusão, uma balbúrdia, uma brigalhada, e aí as pessoas começaram a falar mal do apóstolo Paulo, começaram a pregar o cristianismo de uma forma distorcida, e começaram a falar que o sacrifício de Jesus, esse trato que Jesus fez, quem sabe com o inimigo, para nos libertar das suas amarras, não era suficiente, que o sangue de Cristo derramado na cruz não era suficiente. E aí começaram a falar que para você ser salvo, você pode até falar que confessa Jesus, mas você precisa cumprir alguns atos religiosos da lei para que você esteja, quem sabe, de uma forma mais plena, salvo. E aí o apóstolo Paulo começa a perceber tudo isso, começa a ser afrontado pessoalmente. Eles fazem uma série de acusações sobre Paulo, eles chamam Paulo de homem de duas palavras, eles chamam o apóstolo Paulo de uma pessoa que não era submissa às autoridades que estavam sobre ele. Eles falam inclusive que Paulo tinha brigado com Pedro, eles tiveram uma discussão, depois Paulo voltou atrás porque brigou com Pedro, uma confusão. E Paulo então vem dar um basta com o capítulo 5 nessa questão. E eu gosto do capítulo 5, porque o capítulo 5 tem algumas expressões que servem para nós, que não estamos naquele ambiente, mas estamos também num ambiente de guerra, de contendas, de lutas, para não abrirmos mão da nossa fé, para não abrirmos mão do evangelho da graça, e para continuarmos vivendo o princípio da palavra de Deus. Paulo diz àquelas pessoas: gente, Jesus libertou vocês para uma vida de liberdade. Jesus não libertou vocês para vocês ficarem vivendo escravos a nada. É uma incoerência alguém dizer que está livre em Cristo e estar preso a alguma coisa. É uma incoerência. Se Jesus libertou vocês, verdadeiramente vocês estão livres. E porque vocês são livres, vocês não precisam fazer mais nada. Vocês não precisam voltar a querer se aprisionar a coisas que anteriormente na vida de vocês serviam de prisões. Vivam a liberdade que Jesus Cristo lhes deu. E é por isso que o ponto máximo da carta aos Gálatas, e eu termino as minhas considerações sobre esta carta, é que a salvação é uma dádiva de graça e da graça de Deus, que é ganha não por merecimentos humanos, que é recebida não pelo nosso esforço ou por aquilo que a gente possa cumprir para Deus. Ela vem mediante a fé gratuitamente. É algo que Deus nos dá maravilhosamente. E isso está muito claro no capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia, versículo de número 16, que Paulo diz assim: o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Paulo diz para aquelas pessoas: gente, se vocês já entregaram a vida de vocês para Jesus, Jesus já pagou o preço, e o que Jesus fez naquela cruz é suficiente para que a vida de vocês seja uma vida de libertação. Vocês não precisam estar presos a nada.
E é por isso que muitas vezes eu me angustio como ser humano, por saber que o projeto de Jesus na minha vida é um projeto de libertação, e ver muitas vezes pessoas que já disseram que entregaram as suas vidas para Jesus, que já disseram que se renderam a este preço tão forte, tão pesado que Ele pagou naquela cruz, pessoas que vivem presas, pessoas que vivem com algumas algemas, com algumas amarras, e elas não conseguem se libertar destas algemas e destas amarras. Cristo liberta o ser humano integralmente, totalmente e para sempre. Amém? A obra de Cristo é plena, a obra de Cristo é completa e a obra de Cristo é definitiva. E eu preciso entender que se antes eu não estava em Cristo, no momento em que eu o recebi como meu único e suficiente Salvador, eu fui liberto das amarras das trevas, das amarras de Satanás, e agora eu sou livre para adorar a Deus. E eu não preciso mais ser preso a nada. Mas a nossa natureza, e você vai concordar comigo, pecaminosa, a nossa tendência de querer voltar para a lama sempre, mesmo que a gente se lave, a gente sempre tem um desejo de se sujar na lama, nos faz muitas vezes usarmos da liberdade que Deus nos dá em Cristo, oportunidades de nos voltarmos a nos algemar em algumas cadeias que Jesus já havia nos libertado. E quanta gente que está aqui hoje, quem sabe, que está nos assistindo pela internet, ou que não está neste templo religioso, mas está em outros templos religiosos da nossa cidade, estão aí sofrendo porque estão algemadas a algumas situações que elas não conseguem mais se libertar. Então eu quero falar sobre isso, sobre o poder libertador de Cristo na nossa vida. E para a gente poder entender, em primeiro lugar, nós precisamos compreender o que é a liberdade no conceito bíblico. Mas antes de entender o que é a liberdade no conceito bíblico, precisamos entender a liberdade no conceito humano, no conceito natural. Segundo a Enciclopédia Britânica, liberdade é a condição que o indivíduo tem de não ser submetido ao domínio de outro. Liberdade, segundo essa enciclopédia, é o indivíduo poder tomar decisões sobre si mesmo e poder agir livremente. Do ponto de vista legal, o indivíduo é criado para ser livre e não ser preso, porém, ele precisa cumprir os limites que a sociedade lhe impõe de liberdade. A minha liberdade vai até um ponto. Eu não posso ir além dela, porque senão isso pode gerar danos na minha vida. Agora, o mundo busca essa liberdade. As pessoas querem ser livres. Ninguém gosta de estar preso a nada. Você gosta? Você gosta de se sentir bem preso? Não, ninguém gosta. Todo mundo quer ser livre. Todo mundo precisa de liberdade. As pessoas não aguentam mais as prisões que a vida lhes causa muitas vezes. As pessoas não gostam mais de viver oprimidas por ideologias, por sistemas que as oprimem e que as projetam para baixo. Mas por mais que nós, como indivíduos, queiramos de uma forma assim intensa essa liberdade, nós temos que concordar que nós não sabemos lidar com a liberdade. Essa busca por liberdade em algumas áreas da nossa vida, ela nos leva muitas vezes para caminhos errados, para caminhos que nos afetam e nos afastam de Deus. Você é livre e eu também sou livre, mas pela nossa natureza nós sabemos que não podemos ser entregues a nós mesmos, porque o que diz o texto do profeta, como é que é o nosso coração, por exemplo? Nosso coração é ótimo, né, irmãos? Perfeito. Depois que você aceitou a Cristo, teu coração continua assim, limpinho, lavado. É isso que o profeta diz? Não.
que enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que qualquer outra coisa. Essa é a nossa natureza, a natureza de voltar para a lama. E uma das coisas que eu tenho percebido nos nossos tempos é que a busca de liberdade do ser humano em algumas coisas, liberdade do sofrimento, liberdade da opressão, liberdade dos problemas, liberdade de algumas coisas, tem gerado na cabeça de muita gente uma ideologia antibíblica, que se chama a ideologia da independência e da autonomia. E essa ideologia da independência tem sido um problema. Porque o homem, na busca da sua independência em vários aspectos, todo mundo se fala hoje, eu quero independência financeira, por exemplo. Eu quero independência na minha família, eu quero com a minha família gerar um ambiente que a gente possa resolver os problemas. Agora tem outro problema, tem gente que não quer independência como família. Tem gente que está na família e não aguenta mais a família e quer independência da família. O marido que quer a independência da esposa, a esposa do marido, os filhos dos pais, os pais dos filhos muitas vezes, e assim por diante. Muita gente está buscando muita coisa, mas por não conhecer o sentido da liberdade que Cristo nos oferece na cruz do Calvário, muitas vezes essas pessoas estão encontrando lá na frente prisões terríveis, assim como esse povo que estava entrando por um caminho que achavam que era o certo, mas no final das contas estavam cada vez mais aprisionados. E para entender bem isso, eu estava lembrando de um livro que eu ganhei da Mirtz. Cadê a Mirtz? Quando eu fiquei operado. Ela me deu um livro que fez muita diferença para mim, e indico esse livro, chamado Debaixo de Suas Asas, do pastor John Bevere. Esse livro fala sobre o princípio abençoador de estar debaixo das asas do cuidado e da autoridade de Deus. E aí, pensando nessa palavra, eu fui dar algumas olhadas em alguns trechos deste livro, e algumas coisas me chamaram a atenção, principalmente a forma que o autor relata o ato da criação e da queda do ser humano. E eu disse para Deus hoje, falei, está aqui, é isso aqui, esse é o problema. É essa independência que a gente busca inconscientemente, que ninguém percebe muitas vezes, que tem afetado a nossa vida espiritual e que tem nos causado danos terríveis na vida da fé, e ao invés da gente usufruir da liberdade que Cristo nos deu, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós estamos presos a algumas coisas que nos impedem de crescer na fé, que nos impedem de ter um relacionamento maior de intimidade com Deus, que nos impedem de entender melhor a vida, a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. A primeira coisa que você precisa entender é que o ser humano e todas as coisas que foram criadas debaixo das asas do poder e da autoridade de Deus. Deus cria tudo pelo seu poder, mas Deus tem autoridade para dizer para o caos, haja isso, haja aquilo, e o caos simplesmente lhe obedece. Porque Deus tem poder, mas Deus também tem autoridade. Vamos dizer juntos? Deus tem poder e Deus tem autoridade. E isso é maravilhoso. Quando Deus cria o ser humano, Adão e Eva, Ele os insere num ambiente de criação onde está cheio da manifestação do seu poder e da manifestação da sua autoridade. E o princípio de Deus de deixar o ser humano por último é para que o ser humano, ao ser criado, desfrute de um ambiente de proteção que envolve o poder e a autoridade de Deus. O ser humano é criado dentro de uma esfera protetora. Tudo funciona harmoniosamente. Tudo acontece debaixo do controle de Deus. Tudo declara o poder e a grandeza do Criador, como o Salmo 19 diz, que tudo manifesta a glória de Deus. Deus ainda diz mais para Adão: vocês são livres. Vocês são livres. Vocês são livres
debaixo da minha autoridade e debaixo do meu poder. A minha autoridade, Adão, a minha autoridade e o meu poder, Eva, eles não servem para controlá-los, não serve para cerceá-los, não serve para inibi-los ou para bitolá-los. A minha autoridade e o meu poder sobre a vida de vocês serve para protegê-los. Eu os criei para que vocês vivam livremente, guardados e sustentados debaixo do meu poder e da minha autoridade. O poder de Deus e a autoridade de Deus sobre a vida dos seus filhos faz com que eles possam viver uma liberdade, guardados e protegidos pelos atributos maravilhosos desse Deus. Deus não quer cercear ninguém. Deus quer cobrir o seu povo com a sua autoridade, com o seu poder, para que o seu povo viva debaixo das suas asas. Deus faz isso. Adão podia viver isso. Adão podia viver essa realidade. Eva podia viver essa realidade. A humanidade poderia viver essa realidade. Isso está muito claro lá na frente, num salmo que foi citado aqui no início. O Salmo 91. Você deve se lembrar que aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, como é que ele se sente? Seguro. Ele está protegido, porque é o esconderijo do Altíssimo. Ele está debaixo das asas do Altíssimo, e debaixo destas asas ele está seguro, porque ali tem o poder e ali tem a autoridade do Altíssimo sobre a vida dele. Agora, olha o que aconteceu com Adão e Eva. Ao desobedecerem a Deus, negando sobre a vida deles o poder e a autoridade de Deus, porque foi exatamente isso que a serpente fez com eles. A serpente ofereceu para eles poder e a serpente ofereceu para eles autonomia. Ela disse: se vocês comerem, vocês vão ter o poder de discernir tudo. E se vocês comerem, vocês terão uma autonomia sobre a vida de vocês para fazer o que vocês quiserem. Eles já podiam fazer o que eles queriam. E ao desobedecerem, algo interessante acontece. A primeira necessidade, você já parou para pensar qual foi a primeira necessidade do ser humano depois da queda? A primeira necessidade do ser humano depois da queda foi estar debaixo de alguma coisa, foi estar coberto por alguma coisa, porque ao desobedecer a Deus, eles saíram debaixo da proteção, da autoridade e do poder, porque quiseram criar isso sobre si, e eles saíram debaixo da cobertura de Deus. Tanto é que eles se escondem e eles se cobrem. Eles se escondem de Deus e eles se cobrem, porque eles entendem que sem essa cobertura eles estão frágeis e nus. A desobediência roubou deles o poder da autoridade e o poder da liberdade que o Senhor poderia lhes oferecer. Irmãos, preste atenção. É isso que acontece com a gente muitas vezes. Quando a gente age com a nossa liberdade, negando sobre nós a autoridade e o poder de Deus, negando os ensinamentos da palavra, negando a graça de Cristo, negando muitas vezes o que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário, e voltamos a cometer algumas práticas que nos aprisionam, nós estamos desprotegidos. Achamos que estamos por cima, mas na verdade estamos por baixo. Porque ao momento que você desobedece a Deus, numa desobediência pequena ou grande, porque não tem problema isso, você está se colocando na fragilidade humana, para que o diabo venha te matar e te destruir. É por isso que muita gente que se diz
cristão resgatado pelo sangue do Cordeiro, vive como um derrotado, vive cabisbaixo, vive pesado, vive angustiado, porque deixou de estar debaixo da autoridade protetora e libertadora de Deus, e buscou uma liberdade, uma autoridade própria, e hoje está galgando amargamente o preço disso. Quantos de nós, muitas vezes, já não passamos por isso? Pondere qual foi a causa do pecado luciferiano, por exemplo: autonomia e independência. Pense qual foi a causa da queda de Adão e Eva: autonomia e independência. E isso eu quero dizer para você, porque isso eu não tenho lido em livro, isso Deus tem me falado, e nós já falamos sobre isso aqui, que todas as vezes que eu peco, eu não transgrido uma ordem de Deus apenas, eu estou negando um Deus para adorar a outro Deus, para servir a outro Deus. E muitas vezes o Deus que eu estou servindo é a minha própria vontade, é a minha própria carne, é a minha própria consciência. Porque se eu não estou servindo e cumprindo o que o Senhor Jesus espera de mim, aquilo que a palavra de Deus me ensina que eu devo fazer, e eu ajo por conta própria, eu estou dizendo para Deus: nesse momento você não é o meu Deus, quem manda sou eu, e eu faço o que eu quero. E aí a hora que o calo aperta, e a hora que a dificuldade vem, e a hora que o diabo começa a nos oprimir, começa a nos angustiar, aí a gente volta para Deus, para Ele nos ajudar numa decisão que a gente tomou alienada dEle. Mas na hora do socorro, a gente socorre e busca a verdade nele. Irmãos, esse tem sido o grande cisma e a grande luta que todos nós enfrentamos na nossa vida. Nós não sabemos lidar com a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes nós queremos sair debaixo das asas de Deus? É como aquele filho, e aqui quem já foi jovem, quem nunca fez isso, que o pai e a mãe dão uma ordem, falam uma coisa, mas o pai e a mãe não estão vendo. O pai e a mãe deu uma descuidada. E o que o filho faz a hora que o pai e a mãe deu uma descuidada? Sai debaixo da cobertura da autoridade do pai e da mãe e faz a coisa errada. Eu me lembro que uma vez eu fiz algo que foi terrível. Ainda bem que o Arthur está dormindo e o Mateus não está aqui. Primeiro ano, você já sabe que a minha vida de estudante sem Jesus era uma tragédia. Eu tinha que ir para casa naquela época, sozinho. Eu não sei se eu estava no primeiro ano, eu sei que eu levei uma advertência terrível lá na escola, e não tinha ninguém, eu que tinha que entregar para minha mãe estava trabalhando. Sabe o que eu fiz? Eu quis sair da capa protetora dela, porque na capa protetora dela tinha cinta. Na capa protetora dela tinha bronca. Na capa protetora dela tinha lições para a minha vida, e eu quis dar uma escapadinha. Sabe o que eu fiz? Fui para a casa do vizinho com poucos anos de idade, escondi no guarda-roupa do quarto do amigo, e passei a noite lá. Minha mãe não sabia onde eu estava, ninguém da minha casa, gente, só Jesus, tá certo? Eu mudei. Olha lá, mas isso é verdade, estou confessando meu pecado, mas Deus já me perdoou. Quando foi que a coisa apertou? Quando a mãe do meu amigo acorda de madrugada, com uma ambulância chegando lá na casa da minha mãe, que estava quase tendo um treco, porque eu tinha desaparecido. E aí a gente ficou naquela corda bamba. Eu com medo, pior agora, de sair do guarda-roupa, porque se eu ia apanhar dobrado. Ia apanhar da mãe e dos irmãos mais velhos. Ia apanhar por atacado. Mas foi uma sensação tão ruim, que eu falei para Deus: Senhor, eu não posso fazer isso nunca mais. Eu saí debaixo da ação protetora do meu pai, da minha mãe. Mais para frente, porque você é assim, você fala que vai fazer, você até faz, mas depois você cai de novo, não é assim? Outro pecado meu. Um dia meu pai disse assim: você não vai de bicicleta na escola. Eu tinha ganho uma bicicleta muito velha, cargueira, uma bicicleta velha, feia, mas a única que eu tinha estava bom demais. Meu pai descuidou, o que eu fiz? Peguei a bike, 6 quilômetros da chácara na escola, e eu de bike. Fui alegre, feliz, contente. Aquela bicicleta cargueira que só Jesus pode ter misericórdia.
estou voltando alegre e feliz com a minha autonomia, já fui para a escola, já estou voltando para casa, ótimo. Mas o que eu tinha feito? Eu saí debaixo das asas protetoras e da autoridade do meu pai, da minha mãe. Filhos, escutem isso porque é experiência própria. Quando eu estava chegando na minha casa, numa banguela, e todas as vezes que a gente chega em Ourinhos, o que eu faço, amable? Eu sempre falo para as crianças, foi aqui que o papai se estrepou. Toda vez, ela já não aguenta mais, porque já foi milhares de vezes. Porque toda vez eu lembro. Fui pedalar, peguei a banguela e fui para dar retomada, quebrou o cubo da bicicleta e a minha perna entrou no garfo da frente. 4 meses de muleta, mais 2 meses de botinha. Eu saí debaixo da capa que me protegia. Eu agi com a minha liberdade. E essa minha liberdade gerou para mim consequências. Eu tenho uma cicatriz na perna aqui, até hoje. Todas as vezes que eu olho, ontem, eu não sei se foi esses dias, eu olhei, falei com a Mari, falei, está aqui, mostrei para as crianças, eu disse, isso aqui é prova da minha desobediência. Eu nunca mais quebrei a perna e nunca mais me escondi num guarda-roupa. Mas eu vou confessar para você, que em muitos outros momentos da minha vida, eu quis independência. E todas as vezes que eu busquei essa independência, por causa de desejar uma liberdade enganosa, eu me dei mal. Cuidado, meu irmão, com a maneira que você usa a liberdade, porque isso pode te escravizar e pode trazer consequências na tua vida, irreparáveis, na tua casa, traumáticas. Cuidado. 1 Coríntios 8:9 diz assim, mas vede que essa liberdade não seja de maneira alguma motivo para que você tropece. 2 Pedro 2,19, prometendo-os liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, porque o homem é escravo daquilo que o domina. Meus irmãos, eu poderia dizer muita coisa, mas eu quero ficar nisso aqui, quero concluir trabalhando esse princípio apenas. Deus nos deu a liberdade com um propósito muito claro. Deus nos deu a liberdade para nós dizermos não a tudo aquilo que não vem da graça dEle, debaixo das asas dEle. Deus nos deu a liberdade para nós não sairmos debaixo das asas dEle. Porque a gente acha que Ele nos deu a liberdade para a gente sair. Mas se você tem liberdade para sair, você também tem liberdade para não sair. Deus nos deu a liberdade em Cristo para nós não voltarmos mais a nos embebedarmos do pecado. Deus nos deu a liberdade em Cristo para nós não voltarmos mais a sermos escravos de algumas algemas que no passado nos aprisionaram. Deus nos deu a liberdade em Cristo Jesus para nós dizermos não ao diabo. Mas a gente não tem entendido isso. Porque numa sociedade pós-moderna, onde o prazer é excessivo e onde a sua vontade tem que prevalecer, você acha que Deus está te dando liberdade para você dizer sim para tudo. E o sim para tudo pode ser um grande problema na nossa vida. Lembrem-se de Daniel. Daniel tinha fé, e quando Daniel estava preso na Babilônia, ele sabia de uma coisa: eu estou seguro, eu estou debaixo das asas do meu Deus, eu estou debaixo das asas do meu Senhor, da sua autoridade, do seu poder que é maior do que qualquer rei babilônico e do que qualquer arma assíria. E diante das dificuldades que Daniel teve, e não foram poucas, e os seus amigos, Daniel teve a liberdade de dizer não. Capítulo 1, versículo 8. E ele decidiu firmemente no seu coração dizer não. No capítulo 6, quando ele tinha que se prostrar ao rei e deixar de orar, ele disse não. E debaixo da autoridade do poder de Deus e das asas do Altíssimo, na hora que ele foi lançado na cova, Deus também disse ao diabo: não, o meu servo está livre da boca dos leões, o meu servo está livre da humilhação, o meu servo está livre da vergonha, e o meu servo está livre de qualquer amarra. Eu o honrarei, ao ponto do rei
glorificar e fazer um interdito no seu reino, para que todos adorassem ao Deus de Daniel, porque ele foi livre para dizer não. Mas ele era livre para dizer sim? Sim. Diferente de Davi. E eu concluo com a história de Davi, de 2 Samuel, capítulo 11. Davi estava debaixo das mesmas asas que Daniel. Davi tinha poder. Davi chegou num patamar da sua vida elevadíssimo. Davi tinha conforto. Davi tinha gente que fazia o que ele queria. E ele olhou para uma mulher que não era sua esposa. Ele tinha liberdade de dizer sim e de dizer não. Mas ele disse sim. E quando ele sai debaixo da autoridade e do poder de Deus, ele diz: manda buscar, porque quem está mandando buscar é o rei. E se é o rei, ela tem que vir. E se é o rei, ela tem que se deitar com o rei, porque é o rei que está mandando. É o rei. E todo mundo fica quieto, porque é o rei que está fazendo as coisas. É errado? Não, não é errado, é o rei que está mandando. É a minha autoridade, é o meu poder, é a minha autonomia que está em jogo agora. E por causa disso, vieram mortes, homicídios, traumas, desgraças terríveis sobre a vida e a família de Davi. Porque ele não soube usar a sua liberdade. Meus irmãos, a palavra de Deus diz lá em João 8, capítulo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o meu desafio com essa palavra de hoje é que você busque direção do Espírito Santo, não para tomar decisões, mas para você não sair debaixo das asas de Deus. Que você busque graça de Deus, para que você não volte a se aprisionar mais a prisões que já lhe prenderam. Se foi o seu temperamento que era terrível, e agora você está voltando a alguns lapsos temperamentais, e isso tem sido um problema, peça para o Espírito Santo te libertar de você mesmo. Se eram algumas palavras que você tinha abdicado do teu vocabulário, mas elas estão voltando novamente para os seus lábios, peça para o Espírito Santo te libertar. Se são algumas atitudes ou alguns pensamentos que você tinha antes de entregar sua vida a Cristo, e agora estas coisas estão voltando na sua vida, peça para o Espírito Santo te libertar. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. E não useis da vossa liberdade para voltar a se aprisionar a coisas desnecessárias. E não use da liberdade de vocês para se tornarem escravos, porque Cristo vos libertou para a liberdade. Foi isso que Paulo disse aqui a Gálatas capítulo 5. E a minha pergunta para você nessa noite é uma só: o que ou no que a sua liberdade tem te levado? Você tem estado livre debaixo das asas do poder e da autoridade de Deus e tem estado seguro ali? Ou por querer independência e autonomia, você muitas vezes está preso em algumas áreas da sua vida? Vou te dizer uma coisa: sozinho você não vai conseguir, porque quem se descobre de alguma coisa precisa se cobrir de outra. Adão e Eva se descobriram da proteção de Deus e buscaram nas relvas e nas folhas uma outra proteção. Então, se você está querendo se esconder no seu próprio entendimento, se você está querendo se esconder na sua própria vontade, se você está colocando algumas roupas sobre o seu corpo que não são roupas que procedem da cruz e da palavra, o meu desafio para você nesta noite é você se despir de tudo isso. E assim como o anjo disse à igreja de Laodiceia: requero de ti que compres de mim linho finíssimo e roupa para que você se vista. O meu desejo para você nesta noite é que você se dispa do que não é de Cristo e não é da palavra, e se vista com a roupa que está ali, debaixo das asas da autoridade e do poder do Altíssimo.
Meus irmãos, nós precisamos disso. Deus não nos chamou para a gente ser bitolado, para uma vida cerceada, para uma vida difícil. Deus nos chamou para uma vida de liberdade. E se você não está vivendo essa dimensão da liberdade, eu quero te dizer, e você pode até não concordar, que a culpa é sua. A culpa é sua. Mas também, pela sua própria atitude, você pode se libertar. Só tomar posse dessa palavra e dizer para Cristo: eu quero essa liberdade, me liberta de mim mesmo. Talvez você vai ficar como eu, com as lembranças ou com as marcas, mas você não vai estar mais preso, nem às lembranças e nem às marcas. Nós vamos orar. Quero que você, aí no seu lugar, pense um pouco agora sobre essa palavra. Feche os teus olhos, abaixe sua cabeça. Se você se sentiu desafiado, pense. Faça como o salmista, que disse sim quando devia ter dito não. E depois de uma experiência dolorosa de consequências, disse a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e livra-me. Ou como ele mesmo disse numa outra ocasião: quem há que possa discernir as próprias faltas? Porque talvez você não esteja discernindo as suas. Absolve-me, Senhor, das que me são ocultas, e da soberba guarda o teu filho, para que ela não me domine. Ou como ele disse ainda numa outra ocasião: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você é livre para não se irritar, meu irmão. Você é livre para não ofender. Você é livre para não revidar. Você é livre para não se vingar das pessoas. Você é livre para não tratar o outro com a mesma moeda. Você é livre para dar a sua outra face. Você é livre para não se prender a ninguém nem a nada. Você é livre porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E se você quer isso hoje, se você precisa se libertar de algumas coisas aqui agora, eu creio que Deus está aqui. Eu creio que o Espírito Santo está aqui, nesse grupo pequeno hoje de um final de feriado. Mas você está aqui e você ouviu essa palavra. Não a minha palavra, mas a palavra de Deus. Se você nesta noite quer se libertar e quer voltar para as asas do Altíssimo, você que está longe desse esconderijo, ou você que não está tão longe, mas já saiu debaixo dele, você quer isso, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora, junto com você, para que Deus possa te dar isso em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé, aleluia, glória a Deus. Você é livre, meu irmão, para não sair daqui com lixo no seu coração, para não sair daqui hoje ressentido. Você é livre para não sair daqui amargurado com ninguém. Você é livre para dizer basta. Você é livre para sair daqui diferente do jeito que você entrou. Você é livre porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E a palavra que liberta é a palavra que cura. Pode ficar em pé, não tenha vergonha, porque esta palavra é para você e para mim. Deus, renova o nosso coração, Senhor. Renova a nossa vida, Senhor. Sara, Pai, as feridas. Mas acima de tudo, não permita, Senhor, que fiquemos alienados da Tua presença. Não permita que estejamos debaixo da cobertura, Senhor, de outra coisa, a não ser das Tuas asas, do Teu poder e da Tua autoridade. Não permita que as pessoas que hoje, Senhor, que estão aqui, podem ser livres para dizer não para algumas coisas, fiquem presas a elas. Essas pessoas que estão em pé, Senhor, querem isso para as suas vidas. Eu também quero, estou em pé, Senhor. Eu quero isso para mim. Eu não quero mais estar preso a algemas que eu não preciso estar. Eu não quero voltar para cadeias que eu já fui liberto.
Eu não quero usar mais roupas sujas que um dia usei, porque na tua presença eu já tenho roupas novas, lindas. Estes teus filhos também, Senhor. Então que o teu espírito de graça, que o teu espírito de poder, que o teu espírito de cura, que o teu espírito de restauração, que o teu espírito de novidade, Pai, possa fazer uma obra nestas vidas. A começar em mim, Senhor, que nós não sejamos iguais, que nós sejamos diferentes, que nós sejamos tratados e lavados, mas acima de tudo, leva-nos agora, como a gente cantou aqui, debaixo das tuas asas, onde a gente ouça a sua voz, onde a gente se sinta guardados e seguros, no esconderijo do Altíssimo. Liberta, Senhor, e que toda a ação de Satanás, que toda algema e cadeia do diabo, do inferno, seja quebrada, repreendida e destruída agora, pelo nome, poder, autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar Renova-me. Só uma vez. Você pode, vamos ficar todos em pé, depois a gente senta mais um pouquinho. Renova-me, Glória a Deus. Pode se sentar um instante, só mais um instante.